Bom, primeiro eu vou começar aqui pelo hall de entrada, né? Então é um hall privativo. A primeira coisa que a gente pensou aqui foi envelopar esse elevador, né? Para deixar ele mais neutro, né? Então a gente veio com envelopamento no cinza. Esse é um cinza glacial. Essa parede aqui em volta, a gente usou um papel de parede, né? Com uma textura de linho, tá vendo? Ele é meio no bege, com uma trama. Eu adoro utilizar esse tipo de papel. Eu acho que ele deixa super aconchegante, fica super bonito. Aqui na frente é uma coisa que eu acho que não pode faltar. Toda vez que a gente tem um hall de entrada, é um espelho, principalmente um espelho aqui, ó, de corpo inteiro. Porque, né, você vai sair, você consegue se ver de corpo inteiro, dá uma amplitude, porque é um espaço pequeno. E uma coisa que eu acho muito importante é sempre pensar no que o espelho vai refletir. Então, nesse caso, a gente colocou esses dois quadros aqui atrás, né? Então, a gente colocou esses quadros aqui com essa iluminação. É uma iluminação indireta, então aqui, se vocês repararem no forro, não tem nenhum tipo de iluminação, a gente fechou tudo e colocou iluminação aqui, porque o hall de entrada ele não precisa de ter uma iluminação muito forte, ele é um local de passagem, tá? Então, eu acho que a gente pode fazer algo mais cênico, mais artístico, né? Que fica bem legal. Aqui, então, a gente fez o espelho, então a gente tem todo esse espaço para se ver de corpo inteiro. A gente fez aqui embaixo uma sapateira, que eu acho que é super funcional, principalmente depois da pandemia. Muitas e muitas pessoas aderiram a isso, eu acho super higiênico. Então, a gente colocou aqui, ó, duas portinhas de abrir, né? Essas portinhas, esse sistema de cava é um sistema que eu gosto muito de trabalhar, quase todos os meus projetos eu coloco, porque ele é super delicado, tá vendo? A gente faz na própria marcenaria, fica super delicado, fica muito elegante e ele não briga com o restante dos detalhes, né? Aqui eu fiz uma brincadeirinha no espelho pra gente deixar ele um pouquinho mais artístico. Eu vim com essa prateleirinha que a gente pode usar, às vezes, para colocar um álcool em gel, um pratinho com a chave, né? Então, algo que seja fácil, que seja útil, né? Nesse espaço. Aqui é sempre importante deixar um espaço para sentar, para poder tirar o sapato com calma. E aí, nessa parte, deixa eu só fechar aqui a porta para vocês verem direito. Então, aqui é a porta de entrada, né? Aqui, a gente veio com o mesmo papel de parede do outro lado, né? Aqui a gente colocou um sensor, que é uma coisa muito legal para um hall de entrada. Então, quando você chega no elevador, esse sensor já capta e acende tanto essa luz quanto essa luz. Aqui a gente colocou dois spots para poder iluminar esse ripado. O ripado ele passa na frente do espelho, tá vendo? E essa prateleira ela passa no meio do ripado. Então ficou um detalhe super decorativo, mas também ele fez como se fosse uma moldura para essa iluminação, que eu gosto bastante de brincar com a iluminação nos meus projetos. Aí, como a gente tá fazendo produção aqui hoje, o que eu coloquei, né? Eu coloquei um vaso com um pouco mais de altura. Eu gosto bastante de trabalhar com essas folhas secas. Olha só que lindo. Fica super delicado, você não tem manutenção. Então, eu acho que fica super legal. Aqui eu aproveitei até o que a cliente já tinha colocado aqui no hall de entrada. Então, aqui a gente tem um álcool em gel, uns enfeites dela, um cheirinho. Então, fica super bonitinho. Então, tá aqui no canto, tá sempre bem organizado. E eu quero falar agora sobre esse quadro, né? Esses dois quadros. Eles é um ponto, assim, que eu chamo de ponto principal aqui desse hall de entrada na questão de decoração. Então, a gente veio... A ideia seria o piso, vocês vão perceber bastante disso nos vídeos e nos tours que a gente fizer, que o chão, ele tem quase a mesma cor da parede. Então, a gente tentou casar como se tudo fosse quase uma coisa só. Então, a gente subiu com esse carvalho, esse piso é da Quick Step, tá? É um carvalho vanilla. E esse MDF que a gente utilizou na parede, que a gente utilizou no projeto inteiro da parte social, ele é o Bilbão da Guararapes, tá? Então, eu uso bastante ele. O que eu gosto? Ele tem esses veios, tá vendo?
Ele é bem claro, ele tem uns veios um pouco, né, amarronzado, então ele fica bem suave. O que fica legal, quando a gente faz revestimento de parede, ele não aparece tanto a emenda, então isso é muito importante na hora da gente escolher a madeira. E aqui, pra gente complementar essa coisa de unidade, né, o que eu fiz? A madeira é como se ela subisse pro teto também, então eu não quis trabalhar a iluminação aqui, ficou uma iluminação super boa, ela já veio, trouxe uma evidência para esse quadro, né? Esse quadro, para mim, eu acho que o hall de entrada ele tem que ser uma introdução para o apartamento, né? Para o que você vai encontrar. E é um apartamento que eu quis deixar ele muito aconchegante e com bastante elementos da natureza. Então, vocês vão ver que logo que a gente entrar no apartamento vai ter um elemento muito legal da natureza, de verde. Eu misturei bastante essas cores, madeira com verde, que são minhas cores preferidas, para deixar aconchegante, para trazer vida. E esses quadros realmente eles ficaram lindos aqui na entrada. Quando eu vi, eu bati o olho e falei, não, tem que ser esses dois. Ficou super bonita uma imagem, né, da copa de árvore. E a última coisa daqui do hall de entrada é a porta. Então, a porta, ela já era essa porta. Então, a gente só manteve, né? Manteve puxador, fez uma pintura nova, né? Que tava um pouco suja, colocou só a fechadura eletrônica, que hoje em dia acho que é primordial, é muito, muito eficiente. A campainha, né? Então a gente colocou a campainha aqui no painel também. A cliente escolheu esses espelhos aqui, é da Tramontina. Esses espelhos mais no champanhe, então fica super bonito. Sai um pouco do branco, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo eu mostro o restante do apartamento. Beijos!